Bem-vindos ao nosso podcast, o Na Lata Podcast, gente, que é um podcast que a gente vai iniciar uma temporada, né? Com eu, né? No caso, a Maria. Se apresente, Maria. Vou me apresentar, né? E o B, que é o meu colega querido de trabalho da psicologia. Estamos aí. A gente está muito animado com esse projeto. A gente vai se apresentar rapidinho para quem não nos conhece, né? Eu sou a Maria Barilha, eu sou psicóloga clínica, atuo na área da terapia cognitiva comportamental e também nas terceiras ondas da TCC, né, que são a DBT, que é a terapia comportamental dialética, a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. E meu grande intuito realmente é divulgar a psicologia de uma forma que a gente entende, né, de uma forma prática que você usa na sua vida, sabe? A ideia é realmente democratizar a psicologia para todo mundo. E a gente está muito animado com esse projeto. O B vai se apresentar agora. Nós dois vamos sempre apresentar esse podcast juntos. Exato. E agora o B vai falar um pouquinho. É isso. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bernardo, assim como a Maria, né? Conheço ela desde a faculdade. Eu sou psicólogo clínico, trabalho com terapia de aceitação e compromisso, que é uma das abordagens de terceira onda, né, da TCC. E estamos aí para falar de vários assuntos, como a Maria já introduziu, né? Que, de certa maneira, estão aí no dia a dia, vocês estão escutando nas redes sociais e muito provavelmente tem conexão com a psicologia. Então, a gente está aqui para discutir justamente isso de uma maneira acessível para vocês, né? Exatamente. E a nossa ideia é realmente meio que render um pouquinho mais do que vocês veem no Instagram, né? Então, se o pessoal veio aqui pelo Instagram, eu sempre faço uns vídeos assim, curtos, tentando trazer a psicologia. Então, a gente achou que seria uma ideia legal a gente poder compartilhar de uma maneira ainda mais intensa, trazer um conteúdo ainda mais intenso para vocês. Um conteúdo leve, fácil de ouvir. Você vai escutar lavando louça, dirigindo, não tem lugar errado, sabe? Exato. Transformar nosso tempo em algo útil, realmente, né? Então, essa é a nossa ideia mesmo. Exatamente. E, bom, para iniciar, eu acho que a gente pode começar falando sobre o que está acontecendo, né, recentemente na mídia. Não sei em que momento, né, do tempo e da história você vai estar assistindo esse podcast, mas, de qualquer maneira, né, a gente vai trazer um pouquinho sobre o que está acontecendo agora, no dia de hoje, no mainstream aí das redes sociais. Então, para iniciar o nosso primeiro episódio, né, vou fazer as honras, passar para Maria introduzir o assunto. Falar nada mais, nada menos do que o assunto do momento que todo mundo fala, que é influência. Todo mundo quer ser influência, todo mundo quer ganhar dinheiro com a internet, tudo é ser influência. Influência não é trabalho. Vamos falar o que a psicologia entende sobre influencers? Que eu tenho certeza que vocês têm muito essa curiosidade, eu recebo muito essa pergunta. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre. Eu acho que, né, de certa maneira, todo mundo já tá careca de saber o que é um influencer, né? Um influenciador digital, né? Essa pessoa que, de certa maneira, influencia pessoas, né? Exato. Que não tem muito o que descrever para além disso. E como que nós, pessoas que usamos redes sociais, nos relacionamos com esse tipo de perfil, né? Recentemente, a gente tem acompanhado bastante certas repercussões de como as pessoas, elas se apaixonam, né, pelos influencers, né? São meio que fãs bem assíduas de algumas pessoas, Virgínia, Deolane, né? Queria que você aparece na porta da cadeia da Deolane. Exato. Não sei se vocês viram isso. Ou sofre. Gente, eu vi gente sofrendo, chorando quando a Virgínia terminou com o Zé Felipe. Uhum. É uma comoção geral, assim, na internet, né? E que é o que parece que a pessoa vive como se fosse alguém muito próximo, né? Assim, vive aquilo que está acontecendo como se fosse um membro da família. E isso, consequentemente, leva tantas consequências negativas, né? Por exemplo, se você sente que é alguém da sua família, por ter essa ilusão de ver os stories e achar que é próximo, logo você se compara. Então, por exemplo, você vê a pessoa ali, você pensa que você sabe exatamente tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Logo você fala, eu deveria estar fazendo isso, ou eu deveria estar daquele jeito. Então, a comparação injusta aumenta cada vez mais, né? Quantas pessoas se comparam com influencers, né? Achando que conhece a vida inteira do influencer só porque vê os stories. E não só com influencers, né? Eu diria que, de maneira geral, o ambiente das redes sociais, ele é muito fértil para esse tipo de fenômeno, né? Da gente ficar se comparando com o outro, porque a gente está entrando em contato basicamente com a vida desse sujeito, né? Muitas pessoas hoje, elas utilizam as redes sociais como uma extensão do próprio cotidiano. Então, posta o que está comendo, posta onde está frequentando, academia, festa, trabalho, né? É praticamente tudo publicizado, né? E qual que é o efeito disso
para esse tipo de fenômeno que é o da comparação, né? Que a gente já notava antes do fenômeno das redes sociais, mas que agora parece que a coisa está tomando, né? Certas proporções. E são tantos fenômenos, né? É a comparação, é a questão do que você falou, tipo, tudo vira publicidade. Então tá acontecendo um fenômeno na publicidade mesmo, em vender coisas que nunca tinha acontecido antes, que é, hoje em dia, a publicidade, a venda, ela é misturada com a pessoa e com o conteúdo. Antes a gente tinha os filmes, dava propaganda no canal de TV, a gente via a propaganda, a gente entendia que uma coisa era a novela, né? Outra coisa era a propaganda. Agora não, agora no meio do conteúdo que você tá consumindo, porque você gosta, tem uma propaganda, você meio que gosta da propaganda, é uma mistureba danada, assim, né? Exato. E aí a gente tá aqui para discutir, não no sentido de necessariamente colocar julgamentos morais sobre como que as pessoas tratam desse assunto, mas discutir analiticamente ali, com um viés mais psicológico, isso que está acontecendo, né? Exatamente. Então, eu acho que dá para a gente pensar assim, iniciar, começando a falar a respeito um pouquinho do fenômeno da comparação em si, né? Então, de onde vem essa nossa necessidade da gente se comparar aos outros? De onde vem essa necessidade da gente ter esse referencial para a gente, vamos dizer assim, se medir, né? Você consegue falar um pouquinho sobre isso? Assim? Por que o ser humano precisa tanto de um modelo o tempo inteiro, né? O ser humano é um ser muito referencial, né? A gente precisa de referência o tempo inteiro. E eu acredito que seja por isso que os influenciadores cresceram tanto, por isso que deu tão certo esse modelo, né, atual que a internet oferece. Que é o modelo do tipo assim... Sabe aquela coisa? A gente precisa de aprovação alheia o tempo inteiro. A gente precisa de seguir a moda, né? Antes mesmo dos influenciadores, tinha sempre a moda. Eu lembro que, especificamente, na minha geração, eu lembro que tinha modas específicas. Tipo, por exemplo, todo mundo tinha que ter o tênisinho de rodinha. E aí era uma moda, e você realmente quer rodinha comprar... Rodinha e luzinha, né? Atrás. O de luzinha piscando. Você quer comprar aquilo para que você... tenha identificação. Então, você precisa meio que seguir a manada, seguir tudo aquilo que tá todo mundo fazendo para se validar. Então, basicamente, eu acho que o influencer, olha que interessante, acaba sendo uma maneira que toda a população achou de, através de uma pessoa que é idealizada, se autovalidar. Porque você precisa de se validar mesmo, né? Quando você tá fazendo o que todo mundo faz. Você se identifica num grupo, você se identifica num influencer e, consequentemente, você se valida. Acho que é legal pensar muito isso, porque quando você traz essa informação, eu acho que me vem logo na cabeça a ideia de um adolescente querendo entrar e tentando se inserir num grupinho lá da escola, né? E para isso, muitas vezes, ele tenta observar o que existe naquele grupo em termos de comportamento, em termos de aparência, tentar emular isso em si mesmo para poder ser incluído. Né? E eu acho que esse fenômeno da comparação, ele tem muito essa função, igual você falou, não somente de trazer essa percepção de valor, mas de identidade no geral mesmo, assim, né? Como que a gente constrói a nossa identidade diante da sociedade, né? Porque sem referenciais, me parece bem difícil você saber dizer o que é você, quem é você, né? Você o que perde a autenticidade, inclusive, né? Exato. Então, assim, é meio que um processo quase que inevitável você construir a sua identidade a partir desse outro, Sim. tendo ele como referencial. Até mesmo no sentido de você não ser esse outro, né? Então, existem esses dois lados, você utilizar como referencial de ser e como referencial de não ser também. E né? aí a linha é muito tênue, porque até que ponto é saudável, aí que entra, né? É saudável você se inspirar no outro, né? Realmente precisar dos outros para meio que copiar e se sentir parte e se sentir pertencido em algum lugar. Mas até que ponto você ficou tanto focado no outro, né? Tanto ali querendo copiar o outro, querendo ser o outro, que você perdeu a sua essência, né? Então, acho que o que eu mais vejo, assim, com a internet é muito isso. O Labubu. O Labubu é um assunto muito... Labubu? Você já viu? O Labubu é um ursinho, assim, tipo um bonequinho, assim, que viralizou. E, assim, hoje em dia... Todo mundo quer comprar Labubu, todo mundo... Mas é um bonequinho Agora tá aleatório? até diminuindo Como o hype. Assim, é um ursinho... É um ursinho, tipo, é simplesmente um chaveirinho de pôr na bolsa. Você prende na bolsa e aí virou o negócio do momento, assim. E, tipo, esse é um exemplo perfeito. As pessoas querem ter Labubus pra se sentirem pertencentes. As pessoas que têm Labubu. Tipo, a Virgínia, por exemplo, comprou Labubu e estourou. Aí todo mundo quer Labubu, compra Labubu. Então, assim, é muito interessante ver que existe uma linha tênue. Então, eu acho que qual que é o nosso conselho aqui, né? Que a gente sempre quer ser útil nesse podcast. Nosso conselho
É legal se basear em outras pessoas? É bacana se inspirar, sentir pertencimento? Todo mundo precisa, eu preciso, B precisa, todo mundo precisa. Mas até que ponto você tá simplesmente vivendo num funcionamento cultural saudável de pertencer e de, né, imitar tendências, e até que ponto você tá vivendo por alguém, que aí entra a questão do fanatismo, até que ponto você criou uma obsessão. Eu já vi tanta coisa, assim, filho de influencer, né, as filhas da Virgínia, a gente fala Virgínia porque ela é mais famosa, né, mas tem muitas outras. Quando essas influências, assim, os filhos das influências, as pessoas têm foto no armário, imprime foto, tipo porta-retrato, como se fosse uma sobrinha. Já vi várias idosas, avós, assim, né, que falam assim, eu tenho a foto da Maria Flor, da Maria Alice no meu armário. Tipo, até que ponto isso é saudável, sabe? Você ter foto. E aí eu acho que é interessante a gente pensar assim, né? Porque muitas vezes as pessoas podem perguntar assim, o que tem? Você tem uma foto do influencer que você acompanha. Não faz mal pra ninguém. Da filha do influencer que você acompanha, não faz sentido, é só uma foto. Mas é interessante a gente observar, né? O quanto que vamos dizer assim, esse fanatismo, né? Ele pode também... colocar em segundo plano a própria vida da pessoa, né? E vamos dizer assim, o tempo que ela tira no dia a dia é direcionado para esse influencer, né? Para notar o que está acontecendo na vida dele, para ficar sabendo de tudo que está se passando. E no fundo, a pessoa está lá endividada, com os problemas da vida dela, saúde está complicada. A energia e o tempo, ele é finito. Ou seja, ele não é infinito. Infinito é aquilo que, esbanja e não acaba mais. A sua energia, gente, o seu tempo, ele é finito, ele acaba. Exato. Ele acaba. Então, o que o B tá querendo dizer, né? Tipo, o tempo acaba. O dia tem 24 horas. Você dorme metade, a outra metade do tempo você trabalha. Como você quer gastar o seu tempo? Eu acho que a pergunta é muito essa, né? Como você tá a fim de gastar o seu tempo? Seu tempo acaba, gente. A vida passa rápido. Essa frase é clichê, mas é verdade. A vida passa muito rápido. Você quer gastar seu tempo como? Porque se você fica gastando energia com filho de influência o tempo inteiro, tá tudo bem gostar. É o que a gente sempre fala. Vamos achar o meio termo? Tá tudo bem gostar, gente. Eu, inclusive, sou meio influencer, né? Eu sou psicóloga, mas eu tenho meu lado influencer. Eu gosto de trabalhar como influencer, eu acho super legal. Então, não é sobre o trabalho. Eu amo, inclusive. Mas é sobre achar o meio termo. Vamos achar um meio termo legal. Seguir um influencer, gostar do conteúdo dele, se sentir bem vendo a vibe daquele influencer, a energia, mas também parar, fechar o telefone e falar, não, peraí, deixa eu viver minha vida agora, deixa eu focar ali no meu marido, deixa eu focar ali na minha filha, não importa a fase da vida, né, nas minhas amizades, para de gastar a sua energia o tempo inteiro na internet, no Instagram, vivendo a vida de outra pessoa, isso não é saudável, nesse limite, né, nesse nível. Dá pra gente pensar numa metáfora, assim, né, de um investimento de capital mesmo, assim. Você vai investir dinheiro em alguma coisa. O que acontece quando você investe todo o seu dinheiro numa pessoa, né? Que muitas vezes nem sabe que você existe, nem sabe quem é você. Sim, né? a maioria das vezes, inclusive. A maioria das vezes. Não sobra nada para você investir em você, muitas vezes. E dinheiro é real. Né? Você já viu tanto de gente que dá presente? Caro pra influência? É um investimento. Dá presente caro. Eu já vi pessoa comprando roupa de marca. Eu já vi fã-clube juntando o dinheiro suado que a pessoa tem pra dar um presentão, assim, pra alguma influência. A própria influencer, às vezes, filma e fala, gente, não me manda isso. Eu já tenho dinheiro, sabe? Eu já vi. Acho que foi a Boca Rosa. Um dia eu vi ela falando, gente do céu, não me manda essas coisas. Eu fico feliz, amo vocês, mas não gasto o dinheiro de vocês com isso. E eu sinto que acontece isso muito, por exemplo, em relacionamento também, né? Assim, às vezes a pessoa, ela investe tudo que ela tem, todo o investimento emocional dela é direcionado para o parceiro e acaba que ela deixa de viver as coisas que são da vida dela, né? Assim, os amigos, né? A família, né? Diversas outras áreas que poderiam ser importantes para ela e que ela negligencia para investir nesse outro. Né? Que, de certa maneira, é quase como se fosse colocado num lugar de pedestal, assim, né? Sim. Tipo, esse outro é tudo pra mim, esse outro me faz sentir, vamos dizer assim, quase como se acontecesse um processo de identificação mesmo, né? A gente estava falando de identidade antes e é isso que acontece, né? Essa pessoa se identifica tanto com essa pessoa a ponto de colocá-la nesse pedestal e, né, acaba se esquecendo. É verdade, dá pra fazer super essa comparação com o relacionamento e tem muito a ver com essa questão dos pilares, né? A psicologia, ela fala que é o seguinte, relacionamento.
na vida nós temos pilares. Então é como se fosse realmente igual um prédio, né? Tipo, a gente tem as estruturazinhas assim. As vigas. As vigas os mesmo. Pilares. Você precisa, na sua vida, direcionar energia para cada um desses pilares. Não importa se você é casada, se você, né, é adulto, adolescente, não importa a sua realidade. Na vida a gente tem que ter energia direcionada para vida profissional, vida de estudos, vida amorosa, vida de amizades, vida de saúde física, vida de saúde mental, vida de hobbies, por exemplo. Então, você tem que direcionar a sua energia para essas coisas. Não importa se o seu relacionamento é maravilhoso. Né? Eu, por exemplo, vivo um relacionamento maravilhoso, né? Muito saudável e tudo, mas eu faço sempre a questão de direcionar energia para as minhas amizades. Não é só porque eu adoro passar tempo com meu namorado que eu falo, não vou passar com as amizades então. Porque essa acaba sendo a tendência natural, né, da vida. Eu acho que é legal sempre lembrar, né? Você não vai levar o seu influencer favorito ou o seu namorado pro caixão junto com você quando você morrer, né? Exato, então, assim, você vai levar você mesmo, você literalmente mesmo. só. Então, no fundo, a sua companhia é a companhia presente ali 24 horas por dia, né? Então, Exato. assim, você deixar de investir nela pode trazer muitas consequências, né? E aqui, acho que é bom também frisar isso, né? Não é que nós, como psicólogos, estamos no papel de montar o ser humano perfeito, que dá atenção para tudo isso, que é bonitinho. Não, às vezes vai ter momentos na vida que a gente vai priorizar uma área da vida mais do que a outra mesmo. Até porque tem que ser realista, né? Impossível equilibrar todos os pratinhos, gente. Não tem como. Impossível. Eu diria que é muito mais um fenômeno de equilibração do que de equilíbrio. Às vezes você precisa pesar um lado um pouquinho mais, às vezes você precisa pesar um outro, dependendo da circunstância. Mas, assim, é importante entender que se você retira completamente o investimento de você mesmo, você acaba ficando sem nada, literalmente. Ficando sem nada e negligenciando aquilo que vai ficar pro resto da sua vida com você, que é a sua própria companhia, né? Então... Isso tem muito a ver, novamente, com os influencers, porque, assim, gente, a gente tem que consumir conteúdo, né, do que a gente gosta, isso é super legal. Eu acho que os influencers podem ser muito positivos, né? Sim. Eu, inclusive, como influencer da área ali da saúde mental, sempre busco trazer coisas que agregam. Mas, assim, vocês têm que lembrar que no final do dia é um ser humano com a própria vida. E você é outro ser humano com a própria vida. Acho que essa é a grande reflexão, assim, né? Consome, a gente pode consumir, pode curtir, isso é ótimo. Mas a gente precisa separar. Não é esse fanatismo que a gente quer ajudar, assim, sabe? Manda esse podcast pra quem precisa ouvir isso, pra quem você sente que tem uma certa obsessão com influencers, né? Exato. Eu acho que isso pode ser muito útil, né? Exato. E, assim, é inevitável, eu acho, que às vezes a gente possa encontrar pessoas que a gente admire, né? Que, pô, legal, fulano de tal faz isso da vida. Pô, me inspiro nele, acho muito bacana isso. Nossa, eu queria muito fazer aquilo que ele faz, etc. E ok, tá tudo certo. E, inclusive, é saudável. Nós precisamos de inspiração. A gente precisa de alguém pra olhar e falar, caramba... De bons modelos responsáveis, inclusive, com porque também tem esse ponto, né? Que eu acho que é relevante também. A gente tem que se inspirar com... Cada um tem seus ídolos, mas assim, né? Tem uns que, né... acabam trazendo prejuízo. A gente tem que ter, claro, ídolos que respeitam as pessoas, né? Que trazem realmente ali, agregam algo. Mas é muito legal você poder ter ídolos bacanas, assim, porque isso motiva a gente. A gente libera ali realmente os neurotransmissores da motivação, né? Sim. Alô, dopamina. A gente realmente libera, a gente fala, caramba, eu quero isso. A gente precisa de motivação para levantar da cama para o dia inteiro, a semana inteira, o tempo inteiro, querer crescer, querer melhorar, querer desenvolver, isso é importante. Exato. Então, a gente também não quer que não exista, Deus me livre, né? A gente quer que existem famosos, influencers, pessoas que a gente se inspira. Não só famoso, tipo, ator. Famoso mesmo, por exemplo, grandes... nomes dentro da psicologia, por exemplo, a Fernanda Landeiro é minha diva. Minha diva, eu amo ela. Então, assim, é muito legal você poder realmente ter pessoas que você se inspira. Ela é uma grande inspiração pra mim. Definitivamente. Mas eu não vivo a vida dela, entende? Então é como se fosse assim, eu vejo os stories, de vez em quando dá tempo, eu vejo... Você sabe qual que é o prato favorito dela? Não, você sabe? Não sei, eu só tô te testando, entendeu? Tá vendo? Não sei. Mas, por exemplo, eu sei que ela tem uma filha que chama Betina, que é uma gracinha. Eu sou super fã dela, no sentido assim, me inspiro, acho ela super bacana. Ela me ensinou muito, já fiz todos os cursos dela. E assim, e aí para por aí. E aí eu paro de ver os stories dela, vou viver minha vida, começo a construir minha vida. Eu não crio uma obsessão, sabe? De ficar assim... Sabe? A gente
A gente é realmente achar o meio termo. Vou dar até um né? exemplo legal, assim, que eu acho que cabe um pouco na realidade do brasileiro, né? Porque, assim, imagina você, torcedor de um time, você é muito fanático por um time. E, cara, você vai em todos os jogos, você tem, tipo, toda a sua casa cheia de coisa do time. E legal, bacana, né? Mas aí quando o time perde, parece que a sua vida desmorona. Parece que não existe mais nada que vale a pena. Você fica fixado naquilo, pensando, remoendo a derrota, xingando o jogador, ameaçando o jogador na rede social, sabe? É quase como se fosse uma derrota pessoal, né? E aí que tá o ponto, né? Quando a gente coloca todo o nosso investimento em uma coisa só, externa, vamos dizer assim, a gente corre o risco de, vamos dizer assim, Depender, né? de depender do sucesso ou da felicidade desse algo externo para que a Alheio. gente possa se sentir feliz e para que a gente possa se sentir satisfeito. Ou seja, se depende de algo externo, necessariamente significa que você tá fora do seu círculo do Tá controle. fora do Não controle. controla. Então, você botar a sua felicidade em algo que você não controla é roubada. Exatamente. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A gente tem que sempre gastar energia e tempo no que a gente controla. É como se existisse o círculo do controle. Dentro do círculo é o que eu controlo. Fora do círculo é o que eu não controlo. A gente precisa de sempre direcionar nossa energia para dentro do círculo. Eu gosto de fazer essa alusão né? com abacate, assim, a semente de... A sementinha. A semente é Amei. o que controla e o resto Eu todo... amo abacate. Pois Mas é. enfim. Então, é literalmente isso. Então, quando você condiciona a sua felicidade a um outro ser humano, igual o B falou, a questão do futebol é super Sim. importante também, né? Você tá muito... É o que eu falo, é o caminho pra infelicidade. Você quer o caminho? Você quer a receita pra ser infeliz? Segue esse caminho. De botar a sua energia e felicidade dependendo de outros. Não dá. E às vezes até em algo interno, por exemplo, interno entre aspas, né? Algo que é seu, por exemplo, beleza física, né? Você coloca todo o seu investimento e todo o seu valor pessoal a depender da sua beleza física. Sendo que é algo que passa um dia, que vai aparecer ruga, que, né, seu cabelo vai esbranquiçar. Eu vejo tantas atrizes, pessoas famosas falando sobre isso. Você coloca a sua energia totalmente nisso. E uma hora passa. Então, o mais importante que é a gente construir, que é o caráter, a personalidade, relações sociais fortificadas, é isso que é importante de se manter mesmo, né? Exatamente. Então, assim, a moral da história aqui, eu acho que é importante para vocês pegarem, falando de um jeito bem cru, é evitar você viver a vida de um outro, né? Que não tá no seu controle, que às vezes nem sabe quem é você, e passar a olhar para você, cara, o que eu posso melhorar na minha vida? O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, né? Porque muitas vezes até, isso acontece com alguma frequência, a gente coloca esse investimento lá fora pra gente não ter que lidar com o que tá aqui, no nosso alcance, pra gente não ter que lidar com as nossas coisas. Quem né? sabe, no fundo, muitas pessoas não fazem isso como um mecanismo, Como né? um mecanismo de fuga. De fuga. Né? Então, assim, é entender, né, um pouquinho e tomar a perspectiva desse funcionamento e avaliar, cara, qual é o preço que eu pago por continuar, né, tendo essa postura na minha vida, por continuar extremamente fanático com o futebol, colocando todo o meu investimento emocional naquilo, por continuar colocando todo o meu investimento emocional no influencer, assim, e simplesmente não olhar para aquilo que está mais perto, né? Para aquilo que está debaixo do nosso nariz. Exatamente. Eu acho que a nossa ideia é essa, né, B, no geral, assim, a gente Sim. quer trazer essa ideia de... eu acho que uma das coisas que eu mais falo, assim, na clínica é vamos achar o meio termo. Existe uma distorção cognitiva. Distorção cognitiva, para quem não sabe, são várias maneiras distorcidas que uma pessoa pode ter ao pensar. Então, a gente tem os pensamentos automáticos, que são todo tipo de pensamento que existe, e as distorções são maneiras distorcidas. A gente tem várias. Tem pensamento tudo ou nada, filtro mental, catastrofização, são várias. E uma das distorções que eu vejo mais presentes no dia a dia das pessoas, nas pessoas mesmo, é a que a gente chama de pensamento tudo ou nada, ou pensamento do tipo 880, né? Sim. Essa distorção, gente, é basicamente você achar que ou tem que ser de um jeito, ou tem que ser o extremo oposto, não existe meio termo. Então, sei lá, eu vou casar, meu casamento tá todo perfeito, tô muito animada. A rosa que eu queria era uma rosa da cor branca, por exemplo, mas não tinha. Só tinha a rosa da cor vermelha. Falo, acabou. Meu casamento acabou, é um fiasco. É isso, tipo, se não é do jeito perfeito, então é um lixo, não tem meio termo. As pessoas são um pouco assim. Sim. Então, a gente não é isso, não é, tipo, se não for pra idolatrar os influencers, é melhor nem seguir. Não!
Vamos achar o meio termo. Vamos quebrar as distorções, né, cognitivas do pensamento tudo ou nada. Exato. E é óbvio que assim, né? A gente pode falar isso, né? A gente pode falar das distorções, etc. Muitas vezes é algo irracional, né? A pessoa faz sem pensar, sem ver que tá fazendo, inclusive. Então, às vezes, mais importante também é fazer com que a pessoa se veja tendo um investimento emocional talvez um pouco exagerado em um influencer, ou tendo um investimento emocional... Desfusão cognitiva. Exatamente, né? Então, sabe quando você tá com óculos na cara e você tá procurando óculos mesmo assim? Você não acha? Você fica lá caçando, cadê meu óculos, sendo que tá no seu rosto. E aí, quando você toma a perspectiva, né, de que você tá com o óculos no seu rosto, você fala assim, agora eu vi, deixa eu pegar ele aqui. É basicamente isso, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas elas precisam tomar consciência, às vezes, de que elas estão tendo uma postura que se encaminha para esse fanatismo, né? E aí sim elas vão poder decidir assim, olha, ok, eu acho que o que eu tô fazendo aqui é um pouco, né? Tá um pouco exagerado, o que eu posso fazer de diferente? Então é avaliar isso, né? Porque Exatamente. sem ter essa consciência, antes de decidir o que fazer com isso, não tem como, né? É o que a gente fala, né? O primeiro passo para a mudança é a autoconsciência. Perfeito. É o primeiro passo. Perfeito. Sempre, sempre, sempre. Se você quer mudar, primeiro você tem que ter consciência do que você faz. A mudança vem em segundo plano. Então, o simples fato de você olhar para dentro e começar a perceber seu comportamento já é assim. A gente fala que é 80% da mudança. Exato. Interessante, né? A mudança vem primeiro com a aceitação. Tanto que existe e depois o comportamento. Um modelo teórico na psicologia que ele chama modelo transteórico dos estágios de mudança, né? Então, tem vários estágios que vão avaliar o momento que você tá. Então, às vezes, você tá no momento de pré-contemplação. Você nem tem consciência de que tá acontecendo alguma coisa ali, de que existe um problema. Tipo assim, não, isso daqui... Ou você fala assim, não, isso aqui não é um problema, não tem nada a ver comigo, não. Ou então, não, isso aqui é do outro, né? E aí, muitas vezes, quando você começa a tomar consciência do problema, de que talvez você tenha alguma responsabilidade naquilo, você entra no estágio de contemplação. Não, peraí. Eu acho que talvez eu esteja fazendo alguma coisa aqui que não tá muito legal. Mas não sei se eu quero mudar ainda. Eu tô na dúvida. E aí, com o passar do tempo, né? A gente vai estimulando essa consciência e essa análise, né? Tipo assim, o que aconteceria se você mudasse, o que não aconteceria, etc, né? Pra avaliar o que poderia ser feito. Esse modelo é tão legal que o B trouxe. Inclusive, a gente usa esse modelo para o tratamento de compulsão alimentar, né? Sim. É um modelo muito bacana. E é o que a gente sempre fala, baby steps. Eu gosto muito dessa frase. Muito. Eu falo para todos os pacientes. Que gente, a gente quer, né, trazer a mudança, são sempre pequenos passos. Se você tá aqui na escada e quer ir pro andar seguinte, você não vai esticar seu pé, quebrar o joelho e vir pro né? Você vai vir cada degrau por vez. Sim. Então, baby steps, que é pequenos passinhos de bebê em inglês, né? Que são realmente pequenos passos, gente. Sim. Toda mudança é por pequenos passos. É tão bonito isso, ver a mudança acontecendo. E se você aí, né, de casa, estiver desconfiando que talvez tenha algum comportamento seu que chega um pouco a passar do limite em termos de fanatismo, né? Se você gasta muito tempo. Você gasta muito tempo. Às vezes você nem é fanático de pensar que você ama aquela pessoa, mas você fica muito tempo vendo. Pergunta pra alguém de confiança, assim, fulano, você acha que, né, eu tenho um comportamento mais ou menos assim, assado? Pra você começar a angariar nessas percepções de fora, porque às vezes quando a gente tá imerso naquilo, a gente não tem capacidade de ver, né? É como se fosse um óculos gigante, no qual nem a borda do óculos a gente consegue ver. Exatamente. Esse é o óculos da TCC, ó. Você veste um óculos, você coloca um óculos e você não enxerga. E você não enxerga. Se o óculos tem a lente azul, eu vou ver o mundo azul, acabou. Exatamente. Você vai falar, não, Maria, o mundo é colorido. Eu falo, não, é azul, eu tô vendo com meus próprios olhos que o mundo é azul. Às vezes você perguntar pra alguém que você confia, pra alguém que é próximo de você, pra alguém que, né, é mais íntimo de você, fala assim, fulano, você acha que tá meio exagerado isso aqui? Exatamente. Né, pra você ir obtendo esse feedback também, pra facilitar essa visualização. Mas eu acho Exatamente. Que é isso. É isso que a gente queria trazer pra vocês hoje, gente. Eu espero, assim, que tenha ajudado. Manda pra quem vocês, né, acham que vai fazer sentido ouvir, pra quem vocês gostam. Porque a gente tá muito animado, assim, a gente vai fazer
um primeiro momento de podcast, né? E vamos ver como é que vai sendo, assim. Exato. Eu tô gostando muito Episódios de fazer. mais curtos, né? Pra que vocês também possam acompanhar na íntegra. E é isso. O próximo episódio vai ser sobre algumas dicas super valiosas pra melhorar o seu relacionamento amoroso, tá? Não só importante, amoroso, hein? né? Assim, o foco é no amoroso, mas assim, não perde não, porque vai ajudar muito. Esse podcast vai ter umas dicas, assim, que mudaram a minha vida, o meu relacionamento real. Sim, exatamente. Vocês vão gostar. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado o Na Lata Podcast. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo os links das nossas redes sociais para vocês seguirem. Segue lá, enfim, compartilha. Se você achou Inscreve no nosso interessante. canal. Se inscreve no canal, dá like. Dá né? like para poder fortalecer nosso trabalho, porque é muito importante. E a gente não falou no final, né? O que é o Na Lata? A palavra na lata. Ah, sim. É porque a gente quer, gente, que literalmente esse podcast seja na lata, ó. Sabe aquela frase, falar na lata? Igual eu sou, igual vocês me conhecem, vocês estão vendo que o B é também? Falar Razoavelmente, na lata. não sou tanto igual você. A nossa mistura é perfeita, né, Bê? Porque a Exato. gente vai, um na lata e o outro vai... Na latinha. Na latinha, vai casando perfeito, assim. É muito legal nossa relação de trabalho aí, porque a gente vai realmente tendo os insights. Acho que a gente sempre deu certo, assim, na conversa. Seja Sim. conversa de vida, conversa psicológica, é bem legal. Exato. Então, essa que é a ideia do Na Lata. É realmente um podcast que fala as coisas na lata. Tipo, não tem filtro, sempre com muita ética e respeito, claro. Mas Sim. que fala na lata, do jeito que vocês É isso. merecem e precisam ouvir. É isso aí. Então, um abraço pra vocês. Abraço, Beijo pessoal. E até a próxima. Beijinho, obrigada.